Olá, vinhólogos e iniciantes do mundo do vinho. Eu sou Felipe Rodrigues, especialista em vinhos, e esse é o canal Vinho Sem Segredo. Hoje nós vamos descobrir por que vinhos feitos com a mesma uva às vezes são completamente diferentes. Hoje nós vamos descobrir o que é terroir e por que isso transforma uma variedade em várias experiências diferentes. Vem comigo que hoje a gente vai descobrir que segredo é esse. Bom, pessoal, vamos começar pelo terroir. O que é terroir? O terroir ele é um conjunto de fatores que vão desde a terra, que o terroir em francês quer dizer terra, né? É um conjunto de fatores que é o clima, a natureza, né? O solo, a mão de quem faz o vinho, né? Isso tudo é terroir, é um termo usado para descrever como se fosse a assinatura do vinho. Na verdade é a assinatura do vinho. Grandes especialistas de vinhos, eles conseguem identificar o terroir através da degustação. Conseguem dizer qual que é aquela safra através de uma degustação, qual que é o produtor, de que lugar que saiu aquele vinho. Isso é muito importante para a descrição do vinho, na assinatura do vinho. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Vamos comparar a Cabernet Sauvignon do Chile com a Cabernet Sauvignon da França. A do Chile tem taninos muito mais macios e muito mais volumosos do que o Cabernet Sauvignon da França, né? Eu não tive a oportunidade, mas é uma certeza, se você experimentar as uvas das diferentes regiões, pegar a uva Cabernet Sauvignon do Chile e da França e morder e pôr na boca, você vai sentir que os taninos, né, a casca ali, vai ser muito mais astringente no caso da uva francesa do que a da uva chilena, por conta do sol andino, né, por conta da questão da influência solar. Tem muito mais sol no Chile, aquele terroir ali é muito mais quente, em consequência disso, a uva, né, para se proteger da temperatura, ela começa a produzir muito mais taninos, e é um tanino diferente, justamente por conta da região. Agora eu vou dar alguns exemplos para vocês relacionados ao vinho. Eu vou colocar aqui 3 espécies de uva que produz o vinho e regiões bem contrastantes. A primeira região é a Borgonha, na França, né? É o lar da Chardonnay. A Chardonnay nasceu na Borgonha. Então, a Chardonnay na Borgonha, por conta do clima, que é mais frio, tem geada também, o produtor precisa acender barris com fogo no meio dos vinhedos durante o inverno por conta da geada, para a geada não queimar os vinhedos e as uvas, né? A uva se torna mais fresca, em consequência disso, os vinhos são bem frescos, bem cítricos e mais mineralizados também, que fazem lembrar um toque salino na boca. Não vai ser salgado, mas vai lembrar um pouquinho do toque salino, vai lembrar um pouquinho de mar. Tem notas também de maçã verdes e em alguns casos, quando colocam em barris de carvalho, vai ter essa nota aí de carvalho novo também. Tá? A acidez é muito preservada por conta do clima, por conta dessa questão do terroir ser muito mais frio. Já no Vale do Napa, por exemplo, a Chardonnay ela ganha outras características. Se torna um vinho mais tropical, mais intenso, né? Com uma acidez mais baixa e um toque de manteiga. Faz lembrar um pouquinho umas notas mais amanteigadas na boca, ele é mais sedoso na boca, graças a uma transformação que ocorre, né? Às vezes eles fazem ali a gente chama de fermentação malolática, mas na questão não é uma fermentação, é apenas uma transformação de ácidos málicos para ácidos láticos, que isso no vinho torna ele mais denso, né, ele mais espesso e tem esse sabor que faz lembrar um pouquinho, né, de derivados do leite. E na Serra Gaúcha, por exemplo, a Chardonnay ela também ganha muito frescor, só que não tem tanta mineralidade, não apresenta mineralidade como é o caso da Borgonha. Então a Chardonnay é muito usada na Serra Gaúcha para fazer espumantes, devido ao seu nível alto de acidez, né, suas notas cítricas também, e em alguns casos consegue ser um pouquinho tropical, mas não ao ponto da Califórnia, ali no caso do Napa Valley. Quem diria, né, pessoal, que uma uva pode ir de um perfil elegante, fresco, há umas notas pesadas, umas notas tropicais, né? A gente está falando da mesma uva, tá?
Vamos para a segunda uva agora, pessoal, a Malbec, a queridinha do brasileiro, né? A Malbec, ela nasceu em Cahors, tá? Na França. Na França, a Malbec era muito usada para compor cortes de vinhos, né? Para compor alguns blends, algumas misturas. Ela era usada para trazer mais cor e mais robustez para o vinho, né? Mais tanino. Ela se comporta como um vinho mais áspero, um vinho mais rústico na França. E já em Mendoza, né, que é a terra da Malbec hoje em dia, os vinhos eles são muito mais aveludados, eles têm uma carga de tanino maior, porém, né, são taninos mais macios, mais redondos, e já tem menos notas rústicas do que Cahors. Ele apresenta vinhos mais frutados, com notas mais adocicadas no nariz, né? Um aroma que lembra bastante doces e violeta, por exemplo. Já no Vale do São Francisco, pessoal, a gente tem vinho também no Nordeste, sabiam? A Malbec, ela se comporta como um vinho mais macio, um vinho mais frutado e menos complexo, devido, claro, ao clima, né? E uma curiosidade, pessoal, a Malbec no Vale do São Francisco, ela pode ser colhida várias vezes durante o ano, tá? Foi desenvolvida uma poda diferente, né? Uma poda invertida, onde quando a videira tá querendo dar uva, é feita a poda ali, ela adormece de novo e aí ela consegue produzir no inverno. Então, no mesmo vinhedo, o viticultor consegue fazer 2 colheitas, por exemplo, durante o ano, ou até mais, dependendo do terroir, dependendo do clima também. Agora tem uma curiosidade sobre a Malbec para vocês, pessoal. A Argentina, ela salvou a Malbec da extinção, tá? Na verdade, a Malbec quase foi extinta 2 vezes. A primeira vez durante a praga, né, que dizimou os vinhedos da Europa, que era a filoxera, no século XIV, tá? E a segunda vez foi uma geada que aconteceu na França gigantesca, que assolou principalmente Cahors, que é a região da Malbec. Nessa época, a Malbec ela tinha se extinguido mesmo, tá? Ela só foi ser reencontrada na Argentina, né? E as videiras voltaram para a França para ser plantadas na região de Cahors de novo. E terceiro e último exemplo, pessoal, é a Pinot, né? A gente está falando aí de uma uva clássica, uma uva muito aclamada ao redor do mundo. E para falar da Pinot, eu separei também 3 regiões diferentes. A primeira região é a Borgonha, que é o berço da Pinot Noir também. Já nessa região da Borgonha, a Pinot Noir no vinho, ela se comporta como um vinho mais sutil, com notas de cogumelo e frutas vermelhas bem delicadas. Já na Nova Zelândia, na região de Otago, no extremo sul, graças a uma insolação bem grande que existe e as noites também são muito frias, a Pinot Noir ganha acidez vibrante e notas de especiaria também no vinho. E por último, e não menos importante, a região de Campos de Cima do sul do Brasil. É uma região muito importante também para a produção de Pinot Noir. Lá a Pinot Noir ganha muita acidez e leveza e é muito usada para produzir espumantes Brut Natur, graças ao seu alto nível de acidez. E um dado muito importante sobre a Pinot Noir, pessoal. Vocês sabiam que ela é uma uva muito delicada e muito difícil de se cultivar? Então, apenas 2% dos vinhedos do mundo são de Pinot Noir, justamente por conta disso. Ela é muito sensível ao terroir, não é qualquer terroir que ela consegue se adaptar e produzir boas uvas e, consequência disso, bons vinhos. Então, graças ao terroir, pessoal, hoje nós vimos que uma uva pode se comportar de forma totalmente diferente dependendo do lugar. A Chardonnay pode ir de austera a tropical, a Malbec pode ir de rústica a um vinho sedutor e a Pinot Noir vai de delicado para um vinho complexo, né, e vigoroso também. Então, na próxima vez que forem comprar vinhos, experimentem pegar a mesma uva de regiões bem distantes. Você vai ver a diferença entre elas e isso também é muito bom para você criar um padrão para o seu gosto. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Deixa nos comentários, não se esquece de compartilhar. Comenta aí o que você achou desse vídeo, quais foram os vinhos que você provou dessas regiões e qual a experiência que você teve. Muito obrigado por ficar até aqui. Não esquece de compartilhar, de se inscrever no canal
e isso me ajuda muito a produzir mais conteúdos como esse. Até mais, saúde!